Existem mulheres que sustentam mundos inteiros e ainda assim permanecem invisíveis. Invisíveis para o Estado, invisíveis para a história oficial, invisíveis perante as decisões de poder. Hoje, o Mulheres Políticas abre espaço para ouvir vozes que resistem há séculos ao silenciamento. As mulheres Caingangue. O curta-metragem Mulheres Visíveis Caingangue nos leva até uma aldeia aqui do sul do Brasil para revelar trajetórias de mulheres indígenas que ocuparam espaços de liderança, enfrentaram violência, prisões e apagamento, e ainda assim permanecem de pé. Esse episódio não é só sobre cinema, é sobre memória, poder, resistência e o direito de existir. E, para nos contar sobre isso e fazer esta conversa, eu recebo aqui duas mulheres que escolheram o audiovisual como um instrumento político, de escuta e de visibilidade. A diretora e roteirista Monique Mendes e a cineasta Thaisa Enes. Muito obrigada, gurias, por aceitar este convite, vir fazer essa conversa e me apresentar a este universo. Eu fico muito feliz. Ai, Lu, nós que agradecemos o convite de estar aqui podendo falar sobre uma pauta que é tão importante e que precisa de voz, cada vez mais voz. Então a gente agradece mesmo. Te agradeço por me apresentar este talento, que é a Thaisa. Muito obrigada. Já trago a Thaisa junto, né? Porque a Thaisa fez parte de todo esse processo. Então, uma mulher também maravilhosa, potente. E como é bom quando a gente se une. Muito. E soma forças com outras mulheres potentes e maravilhosas. Então, a Thaisa também é um presentão. Eu que agradeço, foi um presente e está sendo um presente participar. Muito bem, gente. Eu quero começar nas apresentações, porque eu já conheço a Nick, tenho uma admiração imensa pelo trabalho dela, por tudo que ela representa. A Nick é uma mulher política, de fato. Eu queria começar, Nick, te pedindo para compartilhar conosco um pouquinho da tua trajetória e como é que essa história ela chega na tua vida. Por que essa necessidade de contar sobre essas mulheres? Então, Lu, eu já estou na área da comunicação há 16 anos, né? Comecei com jornalismo, depois fui me graduar também em marketing. E no meio disso tudo, apareceu o audiovisual, no meio dessa caminhada. E eu me apaixonei. Não tem como não se apaixonar, na verdade, pelo audiovisual, pelo cinema. E nessa busca, então, por conhecimento... A Nick é uma contadora de histórias nata já, né? Exato, nessa busca de conhecimento. Então, o que eu comecei a fazer, a minha trajetória, como eu brinco com meu amigo Zé Conorato, ela não cabe mais num cartão de visitas. Eu não consigo mais me definir. É marqueteira, é a comunicadora, é a gestora. Eu acho que cada vez mais a gente é tudo isso, junto, misturado. E isso é o que faz a gente ser esse ser único e poder estar trabalhando aí num mercado que é amplo, né? A gente sabe que o mercado da comunicação, o mercado do marketing, ele é amplo. E ainda assim, com cultura, com cinema. Então, tudo isso acabou se juntando e eu acabei buscando especializações. Eu sou, então, graduada também em marketing, tenho especialização em gestão empresarial, tenho especialização em comunicação política e marketing eleitoral. E agora ainda quero me aventurar a continuar estudando aí, talvez trabalhar com assistência social e continuar lutando por essa pauta indígena. Da onde surgiu essa pauta? Por quê? Eu tenho descendência indígena, descendência Caingangue. E por muitos anos isso foi velado, isso não era mencionado, isso não era falado entre meus pares, entre minha família. Na faculdade, o universo é uma coisa muito louca. Eu conheci uma outra mulher potente chamada Ana Weber, uma indígena lá da Amazônia, que foi minha colega de faculdade. E numa das nossas conversas... Se encontraram aqui? Sim, aqui no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, olha a loucura da vida. Numa dessas conversas, eu falei, eu também sou indígena, também tenho descendência, mas nunca fui atrás. E ela disse, eu vou te levar para uma aldeia. Isso foi em 2009. Quando eu coloquei os meus pés numa aldeia pela primeira vez... Eu sempre conto essa história, me arrepiei, assim, eu chorei, eu me emocionei, foi um lance de conexão imediata, as coisas começaram a fazer sentido na minha vida, e desde ali eu comecei a visitar outras aldeias na região, na época, até para entender tempo, espaço, eu morei 16 anos no Vale do Taquari, lá em Lajeado, Estrela, eu tenho apartamento ainda hoje em Arroio do Meio, e nesse momento de resgate eu acabei conhecendo outras aldeias, ouvindo as suas histórias, que eu adoro ouvir histórias, ouvindo as suas histórias, conhecendo mais sobre a cultura, não a cultura aquela do passado, que a gente vê nos livros, como, essa que vem empacotadinha como indígena selvagem, né, que usa a peninha na cabeça e faz, né,
esses ritos que são tão plurais. E aí eu comecei a enxergar a cultura viva do indígena, a cultura presente, do quanto eles estão inseridos. Eles fazem parte, até horrível quando a gente fala inseridos. Eles são parte da nossa sociedade. E aí ali começou a mudar algo dentro de mim. Não só pela busca desse meu resgate, da minha ancestralidade, mas também eu comecei a querer contribuir com esse reparo histórico dos povos originários. E aí o ponto de virada do filme foi, numa dessas visitas à aldeia, eu recebi um livro de presente da cacique Márcia Soares, que é a aldeia Jamatitã, aldeia Coqueiro, lá na cidade de Estrela. Ela me deu um livro. E nesse livro, eu voltando para casa e lendo, eu li quase o livro no caminho, eu falei, tá aqui. Trabalho com cinema há quase 16 anos como produtora, diretora de produção, produtora executiva. E eu sempre quis experimentar a direção como mulher. Fazer algo diferente, mostrar que eu posso, que eu era capaz. E aí, quando veio esse livro, foi um presente. Eu pensei, tá aí o meu projeto. E aí, foi onde começou todo esse processo até a aprovação da Lei Paulo Gustavo de Lajeado, até a entrada da Thaisa, até o filme tá aí rodando festivais e dando voz e espaço a essas mulheres tão maravilhosas, tão potentes. Eu vejo o filme, nós vamos falar sobre ele, mas eu vejo o filme como essa grande homenagem a essas mulheres tão resistentes, tão potentes e que estão aí. A gente já deu vontade de ver, né? Aí imagina se não. Thaisa, me conta um pouquinho, claro, sobre a tua trajetória, mas como é que foi fazer esta escuta? Porque é uma sensibilidade diferente, é a partir de um olhar diferente, um recorte diferente. Conta pra gente como é que foi pra ti fazer este trabalho. O meu interesse vem muito do audiovisual como um todo, né? Eu tenho uma produtora audiovisual, a gente já fez ficção, né? Alguma coisa de documentário também. E aí, quando eu encontrei a Nick tava em apuros, assim, ela tinha que realizar o filme, precisando de um pouco de estrutura ali. Eu falei, olha, Nick, não, vamos fazer. Porque a gente se encontrou num momento em que ambas estavam revisitando a sua ancestralidade, assim. Claro, né? A Nick... Conexão total. A gente sentou numa mesa. Sentou numa mesa pra tomar um café. E eu lembro de me arrepiar várias vezes conversando com ela. Porque ela dizia um negócio e eu falei, não acredito, a mesma coisa que eu tô fazendo. E ela dizia, não, e aconteceu tal coisa. Daí eu fiz aquilo. Gente, é uma jornada real. Eu falei, eu tenho interesse não só no registro da história que ela estava contando, que é uma história muito... sofrida, uma história heróica, né? De resistência lá da morada do Coqueiro. Mas era uma história interessante de ser registrada pelo ponto de vista de uma diretora mulher que se descobre apta a registrar uma história que a surpreendeu, assim. E ser a história, né, dela própria. Isso me pegou muito. Eu falei, não, Nick, é isso aí, vamos fazer esse filme porque é mais do que um momento que está acontecendo ali. Existe uma conexão real que vocês estão desenvolvendo e uma abertura que a Nick tinha e tem, né, com essa aldeia específica, que nenhuma outra pessoa tem ou teria. O envolvimento da Nick não é assim, ela chegou uma mulher com uma câmera lá. Não, ela conhece aquela história, ela conhece aquelas pessoas, ela sabe o que eles estão precisando, necessidades. Existe um interesse real no crescimento deles lá enquanto pessoas, enquanto, né, família, né? E isso foi o que me chamou muito pro filme, e a partir disso a gente começou a pensar, tá, não, vamos contar essa história então como quem descobre-se parte dessa família e descobre que, enfim, tantos lá já foram mortos, tantos lá já sofreram. E aí, enfim, esse foi o olhar que eu peguei ali com a Nick pra gente desenvolver, né? Excelente. Eu queria fazer uma provocação, Nick, porque assim, a gente começou aqui falando sobre a Nick que é comunicadora, a Nick que é uma liderança, uma Nick que trabalha na política. Por que falar de protagonismo feminino indígena é tão urgente? E é uma pauta tão importante neste momento? O que está faltando para a gente, enquanto sociedade, enquanto Estado, olhar para isso, né? Porque isso contribui com o nosso crescimento como sociedade, né? Na verdade, como é uma provocação, eu acho que o protagonismo feminino tem que ser muito falado, independente de tribo. Nosso protagonismo, nós, enquanto ser político, enquanto mulheres, a gente tem ainda, infelizmente, a gente ainda tem muito o que debater sobre o nosso protagonismo diário. E aí, quando a gente para e pensa ainda num povo, que é o povo indígena, é como os negros.
que estão nessa luta também por reparo histórico. Os indígenas, eles têm menos, eu ainda percebo que tem menos indígena à frente de grandes debates do que os negros. Os negros, se a gente for fazer uma avaliação, agora falando um pouco de eu inserida nesse meio, nesse contexto, nós temos grandes nomes já, deputados, pessoas políticas levando essa pauta, mas ainda tem muito o que se falar, de que muito universo o que a gente se debater. fala hoje sobre esse universo indígena? De quantas pessoas a gente está falando? Tu aí que tá, isso é um ponto importante que as pessoas não sabem. Nós temos mais de 1.700.000 pessoas autodeclaradas indígenas no nosso país. Só no Rio Grande do Sul nós temos 36 mil indígenas autodeclarados, sendo em torno de 85%, 88%, segundo o último censo, que são caigangue. Então, que a pauta do filme é o povo caigangue. Então, nós temos muitos caigangue inseridos na nossa sociedade. E dentro desse núcleo de pessoas, tem muitas mulheres que têm voz, que estão buscando o seu protagonismo. E o que é mais legal de falar, no início, quando eu comecei a fazer a provocação do filme, eu tinha uma visão até um pouco distorcida, mesmo dentro da aldeia, de que não era uma característica caigangue o protagonismo da mulher. E depois disso eu fui estudar um pouco mais, ouvir um pouco mais. E o que eu identifiquei? Que os povos indígenas têm características... O que eu estudei? Que os povos indígenas têm características diferentes, por óbvio. Mas o protagonismo da mulher faz parte, sim, do povo indígena em muitas culturas. A gente está falando hoje, ainda no Brasil, de mais de 390 povos diferentes no Brasil. A gente tem noção? 390 povos diferentes indígenas a gente tem no Rio Grande no Brasil e mais de 295 línguas diferentes. Então, são dados que são importantes a gente falar e a gente debater. E aí a gente já começa a entender esse contexto, a gente já começa a entender esse universo de pessoas que estão aí ainda buscando esse reparo histórico, ainda buscando o seu espaço. Então, o protagonismo da mulher indígena, ele urge. Ele precisa, sim, estar nas rodas de debate, ele precisa, sim, ser falado e ser ouvido. E pelo que eu estou entendendo, tem muito a nos ensinar, inclusive, né, sobre isso tudo. Assim, eu acho importante a gente fazer uma pausa nesse momento, porque para seguir nessa conversa que está altamente inspiradora e fala de um tema tão importante para a gente, é importante a gente fazer um recorte sobre aqueles parceiros que mantêm e que fazem com que essas conversas possam acontecer. Então, acompanhe aí a palavra do nosso patrocinador, a Assembleia Legislativa aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Já imaginou propor ideias que transformarão o futuro sustentável do nosso estado? Então, acesse a plataforma gov.br/PactoRS25. Lá você pode criar propostas em 4 eixos temáticos, ou ainda apoiar outras propostas. As mais curtidas seguirão para uma seleção final, onde as 80 ideias mais votadas farão parte do relatório de diretrizes para a sustentabilidade do Rio Grande do Sul. Participe! Um convite à Assembleia Legislativa. Gurias, eu fiquei muito curiosa em entender quem foi Maria Antônia Soares. Contem para mim por que esta mulher, qual a importância dela dentro desse roteiro que vocês construíram. Aí fiquem à vontade para escolher quem fala sobre isso. Quer começar? Quer que eu fale? Eu começo e depois tu fala um pouco da tua Pode ser. Percepção. Claro. Então, eu não cheguei a conhecer Maria Antônia Soares. Eu conheci Márcia Soares. Eu conheci as irmãs Soares. As Marias Soares. Essas eu conheci. Essas são potentes. Têm a língua afiadíssima. São mulheres que sabem dizer não, como bem diz a Thaís. Depois até pode contar algumas histórias do que a gente viveu nesse processo de construção do filme. Mas são mulheres incríveis. Mulheres que são desconexas, que não estão presas a amarras nenhuma, que têm a sua cultura, mas que são potentes, são incríveis. E a Maria Antônia, então, é essa irmã. Elas são irmãs. Elas são todas irmãs. Todas elas fazem parte de um núcleo familiar que veio de Manuel Soares, até para as pessoas entenderem esse contexto da história. Manuel Soares foi o primeiro cacique da aldeia Coqueiro, do Morada do Coqueiro, lá em Estrela.
que tem uma história que está neste livro que eu recebi de presente, que conta a história da aldeia. Ele, quando chegou em Lajeado, ele veio de Santa Cruz, sofrido, escorraçado. Eles foram literalmente jogados ao léu, jogados para que sigam o seu rumo. E eles chegaram na Estrela, nessas terras, onde eles construíram a sua família. E é esse núcleo hoje da aldeia Jamoititã, que é a aldeia Morada do Coqueiro. Dentro desse núcleo, esse Manuel Soares teve filhas, que são as Marias, que a gente brinca, as Marias Soares. Essas Marias, quase todas elas tinham o primeiro nome Maria. Elas são muito potentes. E uma delas, chamada Maria Antônia Soares, ela mostrou-se uma líder nata desde o início. Isso o livro conta. Está escrito pelo Laroque, que é um professor que eu amo lá da Univates de História. E ela, dentro desse contexto, ela começou a lutar pelo povo. Então ela tem várias conquistas. Ela teve atos políticos incríveis lá em Estrela. E ninguém sabia disso, ninguém sabe disso. E isso já estava no livro. Então eu não conheci. Mas onde é o ponto de virada é que ela foi presa. Então, que aí depois a gente pode entrar mais nessa questão de como a gente construiu o filme. Mas a história, resumidamente, é isso. Uma mulher potente. Ela foi presa. Cacique. Ela era cacique. Por ser uma liderança. Acreditamos que sim. É o que se imagina. É o que se imagina. Então, ela era uma cacique. Ela foi uma das primeiras caciques mulher do Vale do Taquari. Então, ela já era diferente, ela brigava, ela participou de marcha, ela queimou a estrada com pneu. Ela lutou por eles. Ela construiu escola dentro da aldeia, que ela botou o nome do pai, Manuel Soares, escola que tem até hoje. Enfim, ela lutou por tudo, pela água que eles bebem. Tudo luta dela. Ela foi para Brasília buscar pelos direitos. Ela sentou com prefeitos. Ela foi uma pessoa com voz ativa. E isso conta essa história. Só que o ponto de virada foi quando ela foi presa, ficou na cadeia, e no dia que ela recebeu a soltura dela, ela morreu. Então estavam todos esperando pelo retorno dela na aldeia. E no dia em que ela foi solta, ela passou mal, foi para o hospital e morreu no hospital em Lajeado. Essa é a história do nosso filme, né? Que eu digo nós, porque cinema ele é construção conjunta. Mas essa é a história do filme. Então, quando eu li essa história, eu fiquei muito emocionada em ver que essa é uma realidade que grita, que pulsa diante dos nossos olhos diariamente. E nós ainda criticamos, e nós ainda apontamos dedo, nós ainda olhamos o indígena com um olhar estereotipado. E essa história que a Maria Antônia viveu é uma história que continua acontecendo até hoje. Há uns 20 dias atrás, a Márcia me ligou dizendo que a polícia tinha novamente invadido a aldeia. Gente, de forma alguma não é crítica política. A polícia tem todo o respeito do mundo. Eles estão ali para nos proteger, para nos servir. Eu estou falando de um recorte dessa história. E eles têm muito esses problemas ainda de preconceito. Ou seja, o filme aconteceu, essa história aconteceu, está documentada, mas ela segue viva. Ela segue viva e continua se repetindo agora. A gente está aqui conversando e está se repetindo em aldeias no nosso país inteiro. Qual era a expectativa que tu tinha ao fazer o filme, né? O que tu imaginava que as pessoas... O que tu queria despertar nas pessoas quando tu pensou esse filme? Realmente fazer com que as pessoas tivessem um olhar diferente sobre a pauta. Que elas saíssem diferente depois que elas olhassem o filme. Que aquela pauta reverberasse nas suas cabecinhas. Enfim, cada um... O cinema ele tem esse poder, né? Cada um absorve de uma forma, cada um vai levar para a sua vida de uma forma, para outros vai ser indiferente, outros vão fazer crítica, mas eu acho que esse é o ponto. Não é sobre concordar com o que está ali, é sobre provocar, é sobre promover esse debate. É trazer a pauta à tona. Resumindo, é trazer a pauta à tona. Então eu queria muito isso com o filme. Eu queria dar voz, tanto que eu trouxe o nome Mulheres Visíveis Caigangue. Até vou explicar o porquê disso. O meu primeiro projeto com os indígenas em 2009, ele era uma exposição fotográfica chamada Sociedade Invisível Caigangue. E aí eu mostrava toda a invisibilidade deles. Com o filme, elas falando, eu falei, não, gente, isso não é invisibilidade mais, chega dessa palavra.
Vamos começar a falar de visibilidade? Vocês são visíveis. E essa é a visibilidade que eu quero dar para vocês, se a gente conseguir realizar essa obra. E aí foi o que aconteceu. A Thaís ia fazer um complemento sobre a nossa protagonista aqui. Não, eu tava curtindo o momento também. Pode continuar. Não, mas é muito envolvente a história toda, né? Não só pelos contornos trágicos do que a gente vai lá para ver, mas o que surpreende no filme é o astral dessas mulheres. Diante de tudo que aconteceu, a gente tinha cenas difíceis para gravar, como por exemplo isso, ela conta a história que a irmã dela, né, Cacique, foi morta no cemitério diante da lápide da irmã. E aí a gente conversou muito sobre essa cena, como que a gente vai chegar lá e pedir para uma pessoa expor algo tão íntimo diante da lápide. Nos pegou, né, profundamente, e aí inclusive a gente tinha nosso roteirinho de perguntas ali, sabendo que a gente tinha conversado com ela, inclusive, sobre isso, né? De a gente conversar sobre isso lá. Ela se mostrou aberta, né? A Márcia, nossa protagonista ali. E ainda assim, chegou na hora, a gente estava na cozinha. E ela começou a contar a história, os acontecimentos do dia em que a irmã morre. E aí rolou um momento em que a gente tinha que decidir se a gente interrompia ela. Vamos interromper ela aqui para levar ela para lá. Ou se a gente deixava ela falar. E aí, claro, eu tô no meu papel de não fazer nada, né? Eu tô só ali observando o que a Nick vai decidir. E a Nick decide por deixar ela falar ali. Então, ela conta da morte da irmã na cozinha dela. E não necessariamente diante da lápide. Mas o que acontece depois é que a gente vai até o cemitério. E ali ela complementa a história com muito mais vida nos olhos dela. Ela conta aquilo com sentimentos muito frescos, assim. E eu pensei, nossa, que bom que a gente conseguiu deixar ela com essa liberdade para falar nesse momento sobre isso, um assunto tão delicado, né? E foi também, a primeira direção da Nick, né? Cuidando como é que ela vai lidar, é uma informação escorregadia, uma história difícil de contar. E a Nick sentiu o clima, sentiu confiança com a Márcia, e ali aconteceu a história da melhor forma, eu acho, né? E não tem como não sair diferente depois de um processo desse, né? Então, como é que foi para vocês? E eu queria ouvir um pouquinho das duas, né? A Nick antes de entrar nesse processo do filme e a Nick depois. O que mudou? Para ti, enquanto pessoa, Nick, como tu vê a questão feminina, de liderança, enfim, né? Então, é que comigo é um turbilhão de emoções. O tempo todo. O tempo todo. Porque foi o primeiro filme que eu estava dirigindo. Num momento super delicado da minha vida. Num momento onde eu também estava me provando. E nós, enquanto mulheres, não devemos fazer isso. Mas a gente tem essa coisa, a síndrome da Mulher Maravilha, que a gente tem que provar que a gente pode. E não sei também até que ponto, né? Isso é bom ou é ruim, mas isso nos move, nos movimenta e nos faz lutar, nos faz ter voz. Nessa fase. E eu estava exatamente nessa fase, nesse momento, vivendo isso com a Thaisa. Então, o filme, para mim, ele se mistura muito com a minha realidade, com a minha história. Tanto que tem um momento do filme que eu abraço uma delas. E a Thaisa, que foi a montadora também do filme, manteve. E aí, na hora, eu pensei, deixamos, não deixamos, porque montagem, ela tem o cinema também tem isso, tem todo esse trabalho depois, né? Tem a montagem, tem a finalização. Fica ou não fica essa cena? E quando a Thaisa deixou e me explicou, não, Nick, eu deixei porque tu faz parte disso. Tu também é esse filme, também é sobre ti. Isso me tocou. Então, o filme, ele se mescla comigo num momento complexo. Então, me ajudou a crescer. Me provou que eu posso, sim. Que eu podia, sim, ser uma diretora. Que eu podia, sim, dar voz a outras mulheres. Que eu podia, sim, ter mulheres maravilhosas junto comigo, ajudando a coordenar uma equipe toda. Porque também tem equipe de cinema. Nós tinha toda a responsabilidade. Era um filme com uma lei de incentivo. Então, tinha prestação de contas. Tudo muito organizado no sentido de temos que prestar contas a uma sociedade, não só com essa história, mas também com a questão toda financeira e tudo mais. Então, eu saio diferente, não tem como não sair diferente. Eu saio transformada, saio mais potente. E eu acho que o bonito do ser mulher e a gente poder realizar o que a gente sonha é isso, essa coragem que nos move. E quando a gente soma forças com outras mulheres, isso potencializa, e ainda ouvindo mulheres, que a história é sobre isso, potencializa ao cubo.
Então, não tem como não sair diferente. Esse foi o gancho que a Thaisa deu lá no começo. Ela disse que, olha, é um filme conduzido por 2 lideranças femininas. Falando sobre uma liderança feminina. Foi. Como é que tu sai desse projeto, desse processo todo? Pra mim, claro, a nossa investigação interna ela é constante, né? E o filme, eu já sabia que ele seria transformador e ele foi, de várias formas. Existe ali não é só um evento social que elas sejam uma aldeia liderada por caciques mulheres. Isso já só por isso já... Um ato político. Só isso já nos chama a atenção porque alguma coisa diferente está acontecendo ali. Porque não é o habitual a gente ver. E eu já tinha interesse em saber o que está acontecendo ali dentro. E aí a Nick veio com essa história, diz, olha, eu tô me descobrindo liderança e eu tô vendo nelas que ali também tem uma coisa. Nick, é uma história que a gente tem que contar e 2 mulheres ainda para tirar exatamente o recorte que nos presenteia, né? Que nos traz crescimento literal. E aí, chegando lá, foi isso que me marcou muito, assim, a gente ainda termina o filme com o casamento da Márcia. Ai, conta pra gente. Isso, porque a gente... tudo lá, é muito pesado o que aconteceu com eles, muitos assassinatos, muitas mortes, e nos contam, assim, né, com uma fluidez muito intensa. Mas aí cortou, assim, né? Tipo, já na câmera ligada, elas têm uma leveza entre elas confiam muito entre elas. Quando desliga a câmera, elas estão prontas para falar do casamento que vai acontecer no outro sábado. Não, vamos casar ali e tal. E a gente, Nick, olha que momento legal da gente registrar e colocar no filme. Que a liderança, claro, a irmã... E ela fala, né, com muita dor, que a irmã morreu, mas e que ela pretende ser cacique agora para, né, continuar o legado, trazer justiça. E ainda assim ela termina se casando. Ela não tá odiando os homens necessariamente. Vamos combinar. Que é difícil ser uma mulher na liderança e passar pelo que elas passaram. E passam. Sem ter alguma, né, a reação muito forte a homens, assim. Não, elas não têm isso. Elas falam com muito orgulho do pai. E falam com muito orgulho da posição do homem, assim, não é uma questão de disputa, né? Ali existe uma harmonia instalada ali não, eu falo, eu penso, e o que eu digo é isso, e quando eu quero vai acontecer isso. Elas se respeitam de uma forma incrível de assistir, assim. Até tu traz a história da menininha que te chamou. Me chamou a atenção isso, né? A gente, assim, eu fazendo análise na minha vida, né? Tentando entender o que eu tô fazendo. E eu descobri que eu tinha dificuldade de dizer não, mesmo pra coisas que às vezes eu não queria muito, mas eu fazia meio que, então vamos. E chegamos lá e aí tinha essa criança pequenininha de fraldinha andando pra lá e pra cá, assim, e dizia, fulanito, senta aqui, porque tem que fazer não sei o quê. Não! E a Sara Cotiano, então tá, não quer. É um não. A criança não precisa ficar insistindo. Ela não faz manha. Ela só diz que não quando não quer. Eu fiquei, mas desde pequenininho ali, eles têm o poder de dizer não. E se respeitam. Se respeita a pessoa, independente da idade dela. Se ela não quer, é porque ela não quer, ela tem os motivos dela. Tu vai fazer o quê? Né? Vai te atrapalhar a tua filmagem, coitada de ti, né? Não é uma questão, eu jamais atrapalharia, né, gente? Eu digo, não é uma questão que a gente vai simular, o documentário tem essa grande, né, magia, assim. O que tu tá vendo é o que o presente te deu, é o que tu chegou lá e tu viu. E o que a gente comentou, que é outro ponto que eu acho que é legal falar sobre a questão do processo desse filme, que é curioso. Foi um filme que desde o início eu falei pra Thaisa, eu quero respeitá-los, respeitar o seu tempo. Isso é uma coisa que eu aprendi muito estando nas aldeias, que as pessoas têm dificuldade de respeitar culturas diferentes. Então... Eu vou fazer um recorte, porque respeitar tempo já é uma coisa difícil de um modo natural para todos nós. E nós com o tempo já... limitadíssimo para a entrega do projeto, né, para prestação de contas, e nós respeitando. Então, teve vários momentos, né, Thaisa, nós com a equipe toda pronta, com diária já marcada. Ai, Thaisa, não vai dar, o que eu faço? Vou ter que falar para a equipe, porque eles não querem hoje. Eles não estão bem, eles não estão afim. Simplesmente não estão afim de falar. Tudo bem,
Esse foi um dos pontos em que a gente colocou como norte, vamos seguir. Aí, mas deu bom, deu tudo bom, certo. Deu bom, a gente se entendeu muito bem. Se entendeu muito bem, conseguimos gravar dentro do tempo deles. Muito bom. Thaisa, faltou falar alguma coisa, faltou mostrar alguma coisa. Se tivesse que fazer hoje eu teria um corte aqui que eu teria colocar algo a mais. Prazer de colocar algo a mais. Aqui. Eu gosto muito da presença da Nick no filme, né? Eu acho que a história ganha muito por ser exatamente desse jeitinho. Então, talvez hoje, assim, eu acho que eu pensaria em incluir, né, sugerir pra Nick, a gente incluir mais, assim, da descoberta interna que estava acontecendo ali com ela, e que ainda acontece, né, mas para enriquecer o ponto de vista dos espelhos que aconteceram ali dentro, né. E quando a gente fala em participação das mulheres na política, na liderança, nós falamos de toda a sociedade, de justiça e de futuro. E essas conversas só acontecem porque existem instituições que acreditam no poder de transformar realidades. Ouça agora a voz de quem viabiliza este espaço. Nos últimos tempos, não faltaram desafios para o nosso Rio Grande do Sul. Agora, o desafio é outro. Construir o futuro. Um futuro que tem crescimento, mas de forma sustentável, que tem produção e preservação ao mesmo tempo, que tem novas oportunidades para todos. A escolha é nossa, e por isso a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul lançou o Pacto RS 25, um momento para juntos debatermos e encontrarmos novas soluções para o crescimento e o desenvolvimento do nosso Estado. Junte-se à Assembleia Legislativa, participe dos eventos e vamos todos construir um novo Rio Grande, porque o crescimento sustentável é agora. A gente falou um pouquinho nos bastidores que a gente vê, e eu vejo, duas estruturas que se cruzam dentro dessa lógica que a gente está falando do filme aqui, né? Tem uma parte que é o patriarcado, que tu disse, bom, não sei como é que ela administra essa questão dos homens com tanta naturalidade, e tem a questão do colonialismo, que é o que a Nick trouxe no começo, assim. Onde é que eles se cruzam? Como é que vocês veem este cruzamento depois dessa experiência? Eu acho que tudo passa pelo respeito. Volta de novo, a gente volta a casas de novo. Uma coisa é eu falar de uma cultura não indígena. Outra coisa é eu falar de uma cultura indígena. Outra coisa é eu falar de outras culturas. Eu acho que eu acho que a grande sacada está no respeito a culturas diferentes. A gente não, que da mesma forma que nós mulheres dizemos umas para as outras, faça o que quiser, esteja onde quiser, seja o que quiser, a gente também deveria estender esse olhar para as culturas diferentes. A gente não tem o direito de dizer para eles, é assim, porque eu sou feminista, eu vou impor que tu seja feminista. Eu estou indo contra o meu princípio, aí não é nem como mulher, é como ser humano, de não respeitar a forma do outro olhar e fazer as suas escolhas. E aí, claro, por óbvio que tem características, eu não sou historiadora, mas tem características dentro da cultura, como eu falei, em que eles respeitam. E se dentro dessas características dessa cultura eles funcionam assim, tá tudo certo. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para ir lá e colocar meu dedo e dizer, não, tu tem que te revoltar contra o teu marido aqui dentro da aldeia, tu não pode aceitar isso. A gente tem que parar de querer impor, e aí é para tudo, querer impor aos outros o seu próprio olhar. E aí a gente vem, se a gente for analisar isso, vem já de um período de polarização, do monte da política, e aí vai se misturando com outros assuntos. E não é por aí. É sobre realmente respeitar e entender que tá tudo bem. Se a cultura deles funciona assim, e é dessa forma, vamos respeitar. Aí, claro que a gente sabe que no contexto histórico tem toda uma influência do colonialismo, tem toda a influência do patriarcado que foi imposto, que de uma certa forma trouxe uma invisibilidade para o protagonismo da mulher. A gente sabe que isso faz parte desse contexto, não tem como fugir. Só que isso vai ficando lá atrás e a gente tem que começar a olhar o hoje. E o hoje é assim, a sociedade está sendo, ela é viva, ela é mutável, ela não é estanque, ela não é uma peça de museu. Então a gente tem que entender, eu acho que dessa forma mais respeitosa a culturas diferentes e parar de querer impor o meu eu em ti, no outro. Isso me lembra o que saiu recentemente agora na mídia, que foi uma limpeza de cena. Muitas aspas aqui para falar sobre isso, né? Que era um enquadramento de um
formato idealizado desta figura indígena. Não, né? mas isso tem que falar, Lu. Eu acho que o teu programa, esse teu podcast, eu acho que ele é um podcast Mulheres Políticas. A política, ela não é só a política em si, né, do ato político lá de estar lutando pela política pública ou ser um deputado, uma deputada. Não, a política é o que a gente faz diariamente nos nossos pequenos atos, nas nossas pequenas atitudes. E a gente tem que, sim, colocar à tona esse episódio que aconteceu desse apresentador, em que estava dentro de uma aldeia no Mato Grosso e disse, vamos limpar a cena tirando objetos tecnológicos, celulares e roupas que são mais urbanas. Como que isso acontece hoje? E aí a gente chega a dar uma bugada, porque tu pensa, uma pessoa que é influente, que é uma pessoa que é instruída, uma pessoa que conhece universos diferentes, que tem condições para ter um entendimento melhor sobre tudo, me fazer um comentário desses. E aí me faz pensar o quanto as pessoas têm uma visão distorcida realmente sobre os povos indígenas. Ainda enxergam os indígenas como lá o tempo do colonialismo, lá o tempo do selvagem, do índio, que a gente fala que era Não, eu acabei de citar aqui a variedade de povos, mais de 300 povos a gente tem. E aí a gente atrela a tecnologia à cultura. Cultura, deixo claro, meus amigos, minhas amigas que nos assistem, cultura não está relacionada a um objeto, a vestimenta, a tecnologia. Cultura está muito mais... cultura está linkada à ancestralidade, à língua, a história de um povo. Ela não vai ser apagada porque o indígena está com o carro do ano, ou o indígena está com o celular, ou o indígena saiu um pouco até vestir roupa, né? As roupas de moda. Então, elas são criticadas até por isso. Gente, quando a gente faz esse tipo de comentário, a gente está colocando o indígena no passado, e indígena é presente. Indígena faz parte da nossa sociedade, é uma sociedade viva, plural. Então é bizarro, e isso tem que ser falado, isso tem que ser debatido cada vez mais, porque ainda há uma grande falta de entendimento sobre a cultura indígena no nosso país. A gente dá uns passinhos para frente e muitos para trás quando esse tipo de episódio acontece. Muito, né? muito. E a gente fazer um trabalho como esse, ele envolve certamente alguns riscos. Vocês identificaram alguns riscos por falar desta pauta, por avançar lá? Como é que foi para vocês isso? Deixa pra Thaisa. Por que tu vai deixar pra mim? Porque, não, claro, a gente, com muito cuidado, a gente viu as brutas do que a gente gravou. Porque as histórias ali não são pouca coisa. O que aconteceu com eles ali incomoda muita gente que vem à tona. Então, a gente assistindo as brutas, a gente olha, tem toda uma história, que de repente, em outro momento, a Nick pode comentar, né? Que a gente tirou do filme e que envolvia literalmente, né, uma festa que eles faziam, né, anualmente, pararam de fazer por um acidente muito grave que aconteceu lá. E a Nick pessoalmente se envolveu nessa história quando ela aconteceu, há anos atrás, né? Inclusive isso, batendo de frente com pessoas que... E a gente optou por, gente, não, olha só, vamos focar no que a gente, né, alcança, que é contar essa história com literalmente tudo que aconteceu. Vamos deixar o que tem que desenvolver ainda um pouquinho mais pro lado, talvez não seja... Risco institucional, legal, de várias formas. De todos os tipos. E a gente percebe também que com mulheres, às vezes, a tua ameaça, o teu inimigo não vai vir e bater de frente contigo. Acontecem coisas colaterais, ou assim, são silêncios, são não, são... indicações que não acontecem. Então, nunca é demais a gente saber o que a gente está lidando quando a gente está falando de informação pública, né? A gente está colocando para as pessoas saberem. É nossa responsabilidade também, como cineasta, né? A gente chegar com uma câmera em um lugar que não tinha recebido esse olhar ainda e dar esse olhar e dar essa voz. Tu tá colocando junto, né? Tu te coloca junto ali, chama atenção para isso. A gente tem que saber o que a gente tá colocando na rua, né? Que dificuldades tu enfrentou, assim? Tu acha que foram as mais... Pode contar um episódio aí para nós de grandes dificuldades ou até de algo mais leve, assim, que vocês enfrentaram? Fora as agendas que eu já vi que, olha, hoje não estamos afim, não vai ter.
Não, ali com elas, o meu primeiro medo, o meu medo maior é isso. Eu, mulher branca, vou entrar lá. Possivelmente eu dei indicações de direção, né, que podem parecer invasivas, faça isso ou não faça aquilo, nada demais, mas às vezes posicionar uma pessoa, às vezes botar o microfone por dentro da roupa, tu vai ter um contato ali com a pessoa. O meu medo era que eu estivesse sendo intrusiva, né, dentro dessa realidade, porque a gente ainda não lidou exatamente com um retorno desse filme. O que as pessoas pensaram depois que a gente fez. Então, ainda tem coisas que eu me questiono. Eu acho que faz parte de todo realizador, né? Artista, se questionar sobre a sua posição no meio. O que tu muda quando tu te coloca enquanto câmera num lugar. A gente foi muito bem recebida. Inclusive, assim, não tem nem... Assim, a modificação de tudo que aconteceu lá, né? Elas fizeram pinturas na gente, né? As pinturas ritualísticas ali. E elas fazem baseadas na tua cara, teu jeito que tu faz assim. Eles te dão uma pintura que é um escudo, é um nome, né? E a Nick veio me contando disso. Não, porque eu já fui lá e eu sou... O que tu era? Agora eu não me lembro mais. Era uma coisa grande guerreira. Grande guerreira. Era a pintura da grande guerreira. O filhinho dela era o pequeno atrevido. E eu pensei, nossa, mas o que será, né? Será que vão fazer em mim? E aí aconteceu e elas super queridas, assim. Ela disse, só pela tua cara. Tu é pintura de moça solteira, ela falou. E aí tem os símbolos todos. Ela fez um grande natureza, assim, nossa, que coisa linda. E elas te fazem sentir bem, tiram com a tua cara, fazem piada contigo. É toda é massa de se abrir, deixar. Vamos ver o que acontece. Eu fui com tanto medo e acabei me despindo disso lá, assim, de ver que, não, estamos em casa, vamos ver, né? Mas aí que tá, Thaís, é tão bom ouvir esse teu relato, e quem estiver ouvindo também, assistindo, é cultura viva, gente. De novo, volta. Como é que tu vai me fazer uma fala proibindo o uso de um celular? São pessoas que estão inseridas no nosso contexto, que fazem parte da nossa sociedade. Tem garantido por Constituição Federal tu ter acesso à tecnologia. Por que o indígena não pode ter? Mas é nos mínimos detalhes, né? A moça me pintando ali, e ela disse assim, não, o pessoal chega aqui e pergunta, mas tu é índia, por que tu não tá pelada? Gente, eu sou uma pessoa, eu sou uma mulher, né? Ser indígena, tá? É uma das características que em nada vai diferir uma pessoa da outra nesse aspecto cultural, né? Usar roupa já é algo que não descaracteriza o que a pessoa tem na sua cabeça de uma imagem. Exatamente. O uso de tecnologias, roupas, carros, e serve não a quem muda. Esse imaginário, né? Exato. Serve a quem esse imaginário? É verdade. Não parece ter, né, função social, né? Essa coisa da função social é interessante, porque a gente está falando de visibilidade, e vocês fazem isso com maestria, mas a gente fez uma provocação lá no começo que era de que adianta, ou para que tanta visibilidade sem política pública, quando a política pública não acompanha, que é um pouco da crítica que a Nick traz lá no começo. Como é que tu vê esse cruzamento, Nick? O que está faltando para a gente? Ok, visibilidade é um pilar importante, ir para frente, e depois disso? Aí vem a questão da representatividade, que a gente também comentou aqui nessa conversa. Quanto mais representatividade a gente tiver também com olhares plurais, da mulher na política, do indígena na política, do negro na política, enfim, de todo tipo de pessoa na política, e não só homens na política, acredito que isso vai dar passos mais largos, a gente vai enxergar um horizonte diferente. Por quê? Porque a gente vai ter representações diferentes, discutindo pautas diferentes, e não sobre o imaginário, mas dentro da pauta. E isso é o que eu sinto falta na política hoje. E não é só eu, todos nós, quando a gente entra em debate, que acaba ficando com um olhar raso, traz de novo para esse olhar amplo e enxerga a falta da representação. E por que a mulher luta tanto para estar na política? Para ter representação, porque ela com as suas dores, e não tem como desvalidar isso. Quando tu sente, tu luta mais, porque tu tem essa autoridade na pauta, tu tem autoridade na tua fala. Então a importância das representações dentro disso é o que vai fazer com que a mudança aconteça. Porque os debates vão acontecer mais, porque a pauta vai ser vista sobre o prisma real de quem vive
aquela realidade. Então, isso é o que precisa modificar ao meu ver. A diferença, né, entre ser visível e ser vista. Isso aí. Algo, né, coloca no campo das possibilidades, mas se ninguém vier e olhar de fato para o que a gente está trazendo ali, né, essa possibilidade da visibilidade é um tiro no escuro, é uma tentativa. É uma tentativa de dar uma voz, né? Mas precisa haver ativamente, né, o olhar de outro que vai pegar daqui e levar para outro lugar também. A gente, né, por mais que a gente queira ser visto, depende do olhar do outro. Exato. A gente está chegando pro finalzinho. E o que a gente tem para frente, gurias? Qual é a previsão aí dos próximos passos? Quais festivais a gente vai estar? Como é que tá o filme para frente? Então, quando a gente fez o filme, uma das conversas que eu tive com a Thaisa e a gente definiu foi o tempo do filme, visando festivais, janelas de festivais. Eu já tive 2 festivais que eu idealizei, a Thaisa já foi curadora de diversos festivais. Então, a gente adora festival e a gente sabe a importância dos festivais como janelas de exibição dos filmes, poder levar esses filmes ao alcance do público, né? Mas a ideia é que ele ainda continue ainda mais um aninho indo para festivais, né? Ainda estou escrevendo em festivais. Ele não está com nenhuma distribuidora. Se alguém quiser se manifestar, quiser vir aí fazer parte com a gente desse processo, ajudar a distribuir melhor esse filme, me procura a Thaisa. A gente vai deixar os contatos, né? Nos chama porque isso seria legal. Até a gente estava conversando antes de vir. Que bom se a gente conseguisse distribuir melhor esse filme. Porque não é mais sobre a questão estética do filme, mas sobre a pauta em si, sobre essa história que cada vez mais, quando ele vai para festivais, então o filme foi já selecionado em, acho que uns 6 festivais, aí Brasil afora. A gente vai seguir buscando festivais para promover debates, mas também estamos abertos a pessoas que queiram nos ajudar com distribuição em outros lugares, outros festivais, enfim, para que a pauta consiga, assim, ser mais ainda disseminada e mais debatida. Novos projetos embrionários, na ideia? Projetos a gente sempre tem, né? Sempre tem. Sempre tem projetos. Eu digo, nós estávamos conversando que nós temos, nós 3 aqui, aí eu vou te colocar no meio, porque eu te conheço. Nós 3 aqui somos mulheres que estão sempre em movimento, sempre buscando projetos, com 1000 projetos e 1000 ideias. Mas eu acho que a maior dificuldade hoje é a viabilização de muitos deles pela questão financeira. É verdade. E aí eu até trago o exemplo do Festival de Cinema de Lajeado, vou falar mesmo. Festival de Cinema de Lajeado, eu idealizei ele lá em 2017, e foi lindo, foi um evento lindo que aconteceu no Teatro da Univates. Um ano depois, ele foi aprovado na Lei Paulo Gustavo e na LIC. Ele foi aprovado em duas leis importantes que a gente poderia estar viabilizando, e eu não consegui patrocínio. Eu não consegui empresas que apoiassem projetos culturais, que apoiassem projetos com esse enfoque, porque as pessoas não acreditam na cultura ainda, infelizmente, no nosso país. Eles acham que a cultura não vai te dar uma rentabilidade financeira. É mais fácil eu apoiar aquele evento daquele grande cantor, porque a minha marca vai estar lá em voga e brilhando nas redes sociais e na mídia, do que apoiar projetos culturais que vão estar fazendo um papel muito maior, que é o de transformação social. Então, a minha crítica não é nem o projetos. Projetos, a nossa cabecinha aqui borbulha, pensa, mas é a gente poder tirar esses projetos do papel com apoio também da iniciativa privada, com apoio também de leis de incentivo, porque sem leis de incentivo à cultura não se faz nada nesse país. E tem uma cadeia aí produtiva, econômica, de pessoas que vivem disso. Então, já deixo uma crítica aí, né? Já que dá para falar, já deixo a crítica aí. Mas é isso, então, projetos, seguimos, todas temos as suas atividades, temos as suas empresas, temos os seus trabalhos. Mas acho que isso, deixo essa crítica aí como para quem nos assista, que apoie mais projetos culturais e sociais. Para que essas conversas, para que esse tipo de conteúdo possa atingir mais pessoas, né? O mínimo que a gente precisa aqui. Gurias, minha última pergunta, ela é sempre mais emocional, mas eu quero dizer o seguinte: vocês, com certeza, inspiram muitas mulheres. Não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Mas eu queria ouvir de cada uma quem são as mulheres que inspiram vocês. Podemos começar, Nick? Eu tô falando demais, acho que começa com a Thaisa.
Assim, vai ser uma resposta meio diferente do esperado, assim, né? Porque a gente vem aqui pra falar de cinema e parece, não, vou citar várias diretoras. Claro que sempre me inspiram as diretoras, né? Porque fazem na mesma linha que eu, mas na minha jornada, ultimamente, eu tenho passado a admirar muito pessoas que têm presença de palco. E porque eu vejo isso, né, o palco... claro, a gente no cinema tem uma outra relação, assim, com o palco, porque o palco a gente faz assim, né, e não assim. Mas tu colocar o teu corpo, isso tem me chamado, chamado a atenção, né? Tu colocar o teu corpo em nome da arte como possível alvo de qualquer coisa. Se te coloca na frente de 200 pessoas, são 200 pessoas que podem te jogar uma pedra. Ver mulheres que colocam o seu corpo na rua, assim, artisticamente, para se expressar, tanto em música, que é um interesse meu também, como palanque, né, como a própria Nick tem dito aí, de subir, aqui estou eu, aqui está a minha voz e está dentro deste corpo que você poderia atingir, inclusive, sabe, se fosse o objetivo, mas eu estou aqui para defender isso com o meu corpo. Isso me chama muita atenção. Então, assim, se fosse para citar mulheres, eu citaria agora as mulheres que eu tenho ouvido, fazendo turnê, fazendo show da cultura. A Thaís é cantora também, né? Eu sou cantora também, tô no mercado aí. Mas é isso, me impressiona essa proatividade de defender o seu ponto de vista, assim. Que enfim, eu não vou citar um nome, eu acho, né? Melhor não, então. Mas vai. Eu vou citar, então, assim. Eu já tive diversas... A gente é mutável, né? Eu digo, eu sou uma metamorfose ambulante. Que bom, né? Graças a Deus, graças a, enfim, a essas reconstruções diárias. Mas, ultimamente, tem algumas mulheres que me inspiram muito. E eu sou muito de... Quando tem alguém, uma música, algo, eu vou a fundo. Eu leio livro, eu vejo documentário. Eu sou meio... aquela fã maluca, assim, né? E, ultimamente, eu tô enlouquecida por Elza Soares. Legal. Enlouquecida por Elza Soares. Já não é de agora. Eu sempre amei Elza Soares. Mas Elza... Eu comecei a ouvir mais Elza... Nesse momento complexo da minha vida, as músicas dela me tocavam de uma forma absurda, de ouvir e chorar. E até tem uma frase dela que hoje eu uso para minha vida, né? O documentário dela diz My Name is Now, né? E numa das falas desse documentário, ela diz assim: o que me define é o meu renascer todos os dias. Ela não fala de passado, ela não gosta de falar de passado, porque passado tá lá. É o que faz ela ser o que ela é. Ela fala de presente. E todos os dias é um renascer na vida dela. Então, Elza é uma mulher inspiradora e é uma das pessoas que hoje estão no meu Spotify ali, que eu escuto muito, que eu consumo. E aí, claro, tem outras. Elis, eu também voltei a consumir Elis. Ângela Diniz, a história impactante. Nesse momento, são mulheres que fazem sentido, que eu tô lendo mais a respeito. Conhecendo um pouco mais da história, mas são essas que estão me inspirando hoje. Que fala linda. Eu gostaria de agradecer muito a sua companhia até este momento com a gente. Espero que você tenha gostado dessa conversa. Se acha que esta conversa pode tocar mais alguém, compartilhe, divida com alguém, conhecer esse projeto lindo, incentivar este projeto lindo. Quero agradecer a presença de vocês duas. Muito obrigada, Nick. Muito obrigada, Thaisa. Vocês abrilhantaram o nosso último programa do ano. A gente está no 35º episódio. Eu tenho muita felicidade em dizer que a gente está no 2º ano do projeto. Vamos entrar em 2026. E agora eu já entrando com o pé direito, com vocês duas aqui. Muito obrigada, gurias. Eu deixo aberta a câmera para palavras finais. Fiquem à vontade. É só agradecer, gratidão, que 2026 seja um grande ano para todas nós mulheres, ano eleitoral, então vai ser um ano que eu digo, curtam bem o Natal com as suas famílias, porque talvez o ano que vem a vibe não vai ser a mesma, então estejam atentos, votem em mulheres, porque eu acho importante, se a gente fala tanto sobre representatividade e a gente é mulher, tenham opinião, né? Comecem a dizer não, se amem mais, não criem máscaras, não pensem, porque a rede social, não, sejam autênticas, sejam vocês mesmas e sejam felizes acima de tudo. Lindo.
Agradecer o espaço, né? Como é bom a gente poder falar de uma temática tão sensível para a mulher, entre mulheres, né? Às vezes faz diferença até na forma que a gente estrutura o pensamento para falar, né? De ter uma interlocutora mulher, um espaço super aberto, dedicado a isso, assim. Parabéns pelo projeto, que continue mais. E obrigada por receber a gente. Maravilha. Muito obrigada a você, um grande abraço e até a próxima.